nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por mais este encontro com a Tua Palavra, esse encontro que tanto nos revela, tanto nos mostra o que devemos perceber, o que devemos corrigir na nossa vida. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos fez para ser sua imagem e semelhança. Olá, meu irmão, minha irmã. Nesta sexta-feira, dia 3, dia de festa na igreja, dia de São Tomé Apóstolo, um dia de celebrarmos a vocação apostólica, a sucessão apostólica que traz a igreja até nós, nos dias de hoje. E contra ela as portas do inferno não prevalecerão. E na sequência das leituras da igreja, a gente faz uma pequena pausa em Amós e em Mateus, né, que estamos estudando essa semana, meditando, para fazer uma leitura direcionada para a festa de São Tomé Apóstolo, né? E as leituras que a igreja nos traz hoje a primeira está em Efésios, capítulo 2, versículo do 19 ao 22, o Salmo é o 106, 117, cuja resposta é: Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Lindo, né? E o Evangelho está em João, capítulo 20, versículo do 24 ao 29, né? E amanhã a gente retoma a sequência de Amós e Mateus. Então, o que o Espírito Santo com essas leituras me toca aqui profundamente, né? Porque tem um tempo de estudo e depois o Espírito Santo traz aquilo que a gente vai pensar nessa reflexão. E o Espírito Santo hoje fala para mim e fala para você: em ti Deus faz morada. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas Deus quer fazer morada em nós. Ele deseja ardentemente que a gente permita que Ele faça morada. Na primeira leitura, São Paulo, tão dedicado ao seu apostolado, São Paulo que veio para pregar a boa nova aos gentios, aos pagãos, aqueles que não eram judeus. Nós, né? Se estivéssemos lá, estaríamos ouvindo Paulo. E aí ele vai dizer, gente, é tão maravilhoso. Quando eu leio essas passagens em que nós somos então resgatados e passamos a fazer parte do povo de Deus, que passamos a fazer parte da igreja que Jesus Cristo trouxe. Então, São Paulo vai falar aos pagãos e, neste momento, também aos judeus, né? Que estão todos reunidos, sem separação. Ele vai nos dizer que ali eles estavam reunidos pela cruz de Cristo. E São Paulo também, como ele é chamado para falar com os gentios não conheciam a lei dos judeus. E São Paulo era profundo conhecedor, então ele era a pessoa que traduzia tudo aquilo e fazia essa leitura para depois da vinda de Jesus. E então, nesse momento, ele fala, ele diz: em Cristo não somos mais passageiros, peregrinos, hóspedes, não somos mais. Não somos mais aquele povo que ouvia Jesus de longe, porque não fazia parte de um seleto grupo, mas Jesus, ele traz todos para perto dele, para ouvir, para desejar estar mais perto, para querer fazer parte daquela maravilha que eles tanto ouviam, né? Então São Paulo vai dizer: em Cristo nós não somos mais, vocês não são mais passageiros, somos todos concidadãos
Somos todos, né, um povo só, membros de uma só família, membros da família de Cristo. Gente, como é bonito, né? Somos membros da família de Deus e fazemos parte da igreja que Cristo fundou, que Cristo trouxe, materializando a nova aliança. E ele deixa um selo dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. Porque uma casa dividida não subsiste. A igreja não pode ser dividida. Não pode. Porque a pedra angular, aquela que sustenta toda a estrutura, é o próprio Jesus. E nós que antes éramos apartados, passamos a fazer parte nessa adoção espiritual. Isso é maravilhoso porque então não tem diferença mais entre nós. Somos membros dessa mesma família, fazemos parte da Igreja de Cristo. A mesma Igreja dos Apóstolos, a mesma Igreja dos Santos. Gente, a mesma Igreja de Nossa Senhora. Ai, meu Deus! Como é maravilhoso pensar que fazemos parte daquela igreja que foi gerada no ventre de Nossa Senhora. Ai, que lindo! Então, nós passamos a fazer parte, nós entramos para essa família e fazemos parte da estrutura. Conjuntamente, o apóstolo fala, né? Pelo Espírito, da estrutura do edifício, que se torna a habitação de Deus. Então, somos todos parte de um conjunto indissolúvel que forma essa habitação de Deus. Somos morada. Em ti, Deus faz morada. Ai, em ti, fala aí, fala para você. Em mim, Deus faz morada. Em mim, Deus faz morada. Eu tenho certeza que quando a gente repete isso, o pecado vai se afastando da nossa vida. Porque se eu sou morada, eu tenho que ser digna de recebê-lo. E São Paulo, ele vai dizer de modo muito bonito isso, né? Então, nós temos que, ele vai dizer para a gente que nós temos que tomar posse dessa missão, dessa adoção, dessa filiação que a gente passa a ter. Nós precisamos tomar posse porque esse é um chamado. Primeiro, na primeira aliança, havia um povo chamado. Quando Jesus vem e faz a nova aliança, todos são chamados. E esse chamado é uma missão para nós. Porque esse chamado, ele é para que a gente contribua para a fé, contribua para a evangelização, contribua para as missões, contribua para os ministérios na igreja. Quantos aqui participam? E não podemos tirar o olho de Jesus. Não podemos olhar para pessoas. Amamos o outro, mas o nosso olhar é direcionado a Jesus para que eu não perca o meu alvo. O meu alvo é Jesus, porque nós queremos o céu. E aí eu faço uma pergunta para mim, assim, com essa leitura aqui. No meu chamado, eu estou contribuindo com a igreja que Cristo nos deixou como herança? Eu estou contribuindo no meu ministério? Eu sou catequista aqui em Vespasiano. Eu estou contribuindo verdadeiramente para essas famílias, para o amor de Deus, o amor a Deus crescer no meio das crianças? Eu tenho que pensar nisso o tempo todo. Qualquer que seja o seu apostolado, que seu apostolado seja a sua família,
que é o mais desafiador. Eu estou sendo uma habitação de Deus para que todos os meus atos reflitam tudo aquilo que Deus deseja que eu seja, que eu faça. Eu não posso ser incoerente, porque Jesus chamou os incoerentes de hipócritas. Eu não posso pregar e não viver. É um desafio viver o que pregamos, é um desafio. Mas em Cristo a gente vence. E hoje nós somos corresponsáveis pela igreja. Se você pensa que o seu pároco é o responsável por levantar a igreja na sua comunidade, gente, nós estamos enganados. O padre não vai fazer nada sozinho. E muitas vezes nós acabamos cansando nossos padres quando não colaboramos. Cansando mesmo, nesse sentido de que a tarefa é grande e os operários são poucos. Então que a gente seja, como São Paulo aqui está dizendo, seja habitação de Jesus, seja habitação, seja corresponsável por essa igreja que Jesus veio e uniu a todos, né? Como é importante rezarmos pelo nosso irmão, porque ele também é igreja como nós. E a igreja, ela nos proporciona sermos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Né? E Deus habita, porque nós queremos ser morada. É muito lindo. E o Evangelho vai falar de São Tomé. É interessante que o texto da Bíblia faz a referência de Dídimo. Isso é uma coisa que sempre me ficou... Por que colocar? Nenhuma palavra ali está à toa. Por que colocar Dídimo? Dídimo quer dizer gêmeo. Ele quer dizer que então Tomé, ele era gêmeo com outro irmão, né? Mas a palavra não fala desse outro irmão. Então, quem é esse duplo aí? Quando eu leio, eu fico pensando que eu sou esse duplo de Tomé. Eu sou esse gêmeo de Tomé. Porque Jesus, então, o que acontece? Ele aparece para os discípulos no cenáculo, mas Tomé não estava lá. Eles estavam em tempos de perseguições muito fortes por causa da ressurreição e Tomé não estava lá. Quando Tomé chegou, eles falaram, Jesus esteve aqui no meio de nós. Tomé falou, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar nas chagas de suas mãos, se eu tocar no lado. Eu só acredito isso. E diz assim, ele diz assim, se eu não vir, o se é uma partícula de condição. Para eu crer, eu preciso ver. Mas aí, Jesus, depois de 8 dias, aparece. E a primeira coisa, com todas as portas fechadas, para mostrar que era ele ressuscitado, e ele então diz, a paz esteja com vocês. O que ele deseja é sempre a paz. A paz, em quantas passagens da Bíblia nós temos a paz esteja com vocês. Deseja isso para o seu irmão. A paz esteja com vocês. Jesus que falou. Então ele diz, e aí ele vai direto para Tomé. Quer ver as chagas? Veja. Quer tocar no lado? Toca. Meu Deus. Para que Tomé se certifique que ele é o verdadeiro Deus que ressuscitou. Aí Jesus completa assim, não seja incrédulo, mas um homem de fé. Ai, gente, será que eu consigo olhar coisas na minha vida em que eu estou sendo incrédula?
Eu quero ouvir Jesus falar: minha filha, não seja incrédula, seja uma mulher de fé. E aí, quando ele diz isso, engraçado que a passagem não fala que Tomé toca. Depois dessa, vocês acham que Tomé ia tocar? Claro que Tomé não tocou. E Jesus ainda completa: creste porque viste, você só creu porque você tocou. E ele fala: felizes os que creram sem ter visto. Felizes os que creem sem ter visto. Jesus fala para ele: você creu porque você viu. Então quer dizer que Tomé não tocou, né? Só corrigindo. Então é muito fácil condenar o meu irmão que está afastado da fé, que está afastado da igreja, que está afastado de tudo. Mas quantas vezes eu peço: Deus, prova, faça isso, como se Deus fosse mordomo nosso, né? Faça isso, faça aquilo. Felizes os que creram sem ter visto. Sabe o que Tomé faz? Ele vai pôr a mão nas chagas? Não. Ele fala o que muitos falam na hora que a hóstia consagrada é levantada: meu Senhor, meu Deus. Essa é uma proclamação de fé maravilhosa, maravilhosa. Ali as escamas dos olhos caem e ele enxerga: meu Senhor e meu Deus. Que essa seja uma proclamação de fé em que a gente convida Deus para fazer morada em nós. Meu Senhor, meu Deus, faça morada em mim. Em ti, Deus faz morada. Glória a Deus, que leituras maravilhosas hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que nós não coloquemos condições para crer no amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.